Graça e paz mais uma vez, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Debinha, por favor, minha filha, pega o meu óculos que eu esqueci. Obrigada, amor. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, aliás, capítulo 13. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Aleluia, Jesus, Deus é bom. Glória a Deus. Obrigada, Pipoquinha. Assentado assim como você está, quem conseguiu, né? Sentar, tem uns ali fora que não conseguiram, mas assentado como você está, eu quero ler com você a partir do verso de número 24, 13. Daiane está ali? Dai. Vai comigo hoje, hein, Dai? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Aleluia. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Coloque a mão sobre o seu coração, vocês já oraram por mim, e agora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa é a boa semente da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que traz iluminação, que nos faz compreender a Tua vontade. Nessa hora nós queremos dizer ao Senhor: tenha liberdade para falar conosco, Espírito Santo de Deus. O vaso, Senhor, é sempre de barro, para que a excelência do poder seja Tua e não nossa. Portanto, a Ti a glória, a honra e o louvor. E nós nos submetemos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu amo esse texto porque no verso 10 do mesmo capítulo, os discípulos fazem uma pergunta muito intrigante para Jesus. Eles perguntam para Jesus assim: Jesus, por que é que você fala com a gente por meio de parábolas? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Porque ele diz assim: olha, a vocês, os meus discípulos, lhes foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aleluia. Tem mistérios que o mundo não vai entender. Tem revelações que o céu traz sobre a igreja e sobre ninguém mais. E essa é uma revelação que Deus quer trazer a nós nessa noite. Um mistério para aqueles que andam com Jesus. Uma revelação que o céu quer dar para nós, os seus discípulos. E qual que é essa revelação? É que o reino de Deus, ele é implantado na terra, e ele começa com a pregação do evangelho. Você vai ver que antes dessa parábola, Jesus conta uma outra parábola sobre o semeador que saiu a semear. O evangelho do reino começa assim, com a pregação do evangelho. Mas a verdade é que existe uma oposição contra essa implantação do reino de Deus. Forças espirituais da maldade estão trabalhando para que o evangelho não cresça no mundo, para que a presença de Deus não se espalhe e para que a glória dele não venha tomar toda a terra. Mas nós estamos aqui como igreja para declarar que isso não vai acontecer. E a primeira parábola que ele fala é a seguinte: ele diz que há um semeador. Mas ao mesmo tempo em que o semeador semeia a palavra, existe um inimigo roubando a palavra dos corações, sufocando a palavra para que ela não cresça. Ao mesmo tempo, ele agora conta uma segunda parábola. E nessa parábola ele vai dizer que não é mais uma semente,
Mas agora a figura é de quem semeia. Naquele momento, o semeador que semeava a palavra era um homem qualquer. Mas nessa nós vamos ver que é o próprio Deus. Para a glória do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que as duas estratégias do reino das trevas é tentar matar a semente do evangelho nos corações. E a segunda é plantar no meio do povo de Deus falsos cristãos. Quando ele planta falsos cristãos, muitas vezes ele corrompe o resultado da colheita. Mas eu quero louvar a Deus, porque fomos plantados e somos do Senhor. Nós não somos de outro Deus. Por isso eu quero te convidar a ter cuidado com as falsificações que o inimigo tem colocado sobre nós. É curioso porque a Bíblia vai dizer que, lá em 1 João, Dai, coloca para mim, por favor. 1 João, capítulo 2, verso de número 19. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que existem cristãos aparentes que saíram do nosso meio, mas que não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que eles não são dos nossos. Existem algumas falsificações por aí. A primeira delas são os falsos cristãos. Mas o inimigo também tem pregado um falso evangelho, Gálatas 1:7. Vai dizer que alguns estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem um falso evangelho sendo disseminado aí pelas igrejas, e eu nem vou dizer que você já sabe disso. Temos a hipergraça abundando aí nas igrejas. Temos também o evangelho da prosperidade, que abunda nas igrejas. E nós sabemos que isso é uma falsificação que o inimigo plantou no meio da igreja. Mas se não bastasse falsos crentes, falso evangelho, nós temos também uma igreja falsa. Se você abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 9, você vai ver o Senhor declarando: eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são, sendo sim uma sinagoga de Satanás. Existe um falso evangelho, existem falsos cristãos, existe uma falsa igreja. E se não fosse o suficiente, a Bíblia diz que o diabo está implantando um falso Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e o 4 no final. Diz assim: de modo nenhum, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. As trevas são astuciosas. Falsos cristãos, falso evangelho, falsas igrejas e falsos cristos serão levantados. Mas o Espírito ardentemente conclama a igreja do Senhor desses dias a despertarmos e a nos levantarmos com um discernimento espiritual, porque os dias se tornam maus e se a igreja não for despertada, nós seremos enganados. Mas eu quero liberar sobre nós que nós não seremos enganados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. O Espírito Santo que discerne todas as coisas. Aleluia. Sabe, é curioso porque no final dos tempos, quando o anticristo vier, ele seduzirá e enganará a muitos, com prodígios, com sinais, com maravilhas extraordinárias. E muitos serão atraídos. E quando Jesus ele conta essa parábola do joio e do trigo, ele está falando exatamente desse final dos tempos. Ele está falando do tempo da grande e última colheita. No final dos tempos, verso de número 24 do capítulo 13 de Mateus, Jesus vai começar dizendo que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que semeia uma boa semente. Glória a Deus. Aí você pensa: pastora, que bom que a palavra é boa. Não. Eu quero que você vá comigo para o verso de número 36 e 37 do mesmo capítulo, do mesmo versículo, do mesmo capítulo de Mateus. Jesus ele vai explicar que ele é esse semeador. Jesus é aquele que semeia
a boa semente. Mas nesse texto, a boa semente não é a palavra. São os filhos que ele planta no mundo. E é curioso porque, se você pensar comigo, quem aqui já cultivou algo, já plantou algo, existe um zelo em quem quer cultivar algo. O preparo do campo não é só chegar e jogar a semente. Existe toda uma preparação e Deus tem preparado o mundo para plantar sobre ele boas sementes que somos nós, os seus filhos. E mais interessante ainda, irmãos, é que amorosamente o Senhor Jesus distribui os seus filhos onde Ele quer. E deixa eu te contar uma coisa, o mundo não pertence a Satanás. O mundo, olha o que o verso de número 36 e 37 diz. O campo que é o mundo é do Senhor. Ele semeou boas sementes no seu campo. O diabo não tem nada que é de Deus. Deus é o dono de toda a terra. Tudo que nela há pertencem ao Senhor. E Ele, de uma forma tremenda, coloca você e eu na mão dEle. E diz assim, eu vou plantar fulano em tal lugar. Eu vou plantar a Maria aqui, eu vou plantar João aqui, eu vou plantar a Vivian ali, eu vou plantar a Helenice acolá, eu vou plantar a Tárcia nesse lugar. Ele escolhe aonde Ele quer nos colocar, mas o território é dEle. O lugar aonde Ele nos planta é dEle, a seara é dEle. E isso me maravilha, porque é um duplo pertencimento. A semente é dEle, filhos dEle. E o campo é dele. Somos dele duas vezes. Aonde ele nos coloca e quem nós somos, tudo pertence ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas o verso 25, volte comigo para lá, vai dizer que enquanto todos estavam dormindo, veja, a semeadura da boa semente já havia acontecido. Os filhos já estavam derramados e espalhados sobre o mundo. Mas quando todos dormiam, e é justo que se durma, porque há um cansaço. Quem aqui já plantou alguma coisa sabe que é exaustivo. Não é só jogar a semente, é arar a terra, é abrir o sulco, é dar um espaço, é plantar num espaçamento adequado cada semente de acordo com o seu espaço. É regar, é cultivar. Havia um cansaço, é justo. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Existem duas forças espirituais agindo sobre esse mundo, irmão. Ao mesmo tempo que o Senhor, Ele plantou boas sementes, o inimigo das nossas almas também tem feito a sua semeadura. E é interessante porque o nosso Deus trabalha de dia, trabalha às claras, com todos vendo. Mas o inimigo, ele trabalha às escondidas. As suas estratégias são sempre as ocultas, para que não sejam percebidas. Veja, todos dormiam, ninguém havia esperado que isso acontecesse. Não havia expectativa nenhuma em contaminação da plantação. Era muito comum naquela época que os inimigos, quando estivessem em guerra, e soubessem que a plantação do inimigo estivesse crescendo, dando muitos frutos, era comum que eles fizessem duas coisas. Eles iam no campo do inimigo e eles colocavam sal na plantação. Porque o sal ia destruir a plantação. Ou então eles plantavam ervas daninhas no meio da plantação. Por quê? Para desonrar a colheita do inimigo. Porque com a plantação de uma outra semente, o solo seria corrompido, porque duas diferentes naturezas estariam crescendo no mesmo solo, usufruindo da mesma nutrição, dos mesmos nutrientes, e aquela plantação não daria o seu total resultado. Veja como o inimigo é astuto. Ele não vai destruir a plantação. Ele não vai tacar fogo na igreja. Ele não vai queimar a igreja, mas ele vai plantar no meio da igreja pessoas que não são da mesma natureza da boa semente. Deus trabalha de dia, nós somos da luz, nós não somos das trevas, então nós também precisamos agir como nosso Deus. Sabe, é dessa forma que o inimigo muitas vezes consegue ocultar por um espaço de tempo, aquilo que ele fez. Esse dormir também me chama muita atenção, porque é um dormir perigoso. Ele me lembra do sono espiritual, que muitos são acometidos.
e que nos impede de enxergar e discernir as ações do inimigo. Igreja, nós vivemos dias em que muitos se acostumaram com o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Mas nós não somos daqueles que dormem. Nós não podemos ser indolentes, nós precisamos discernir o que Deus está fazendo, mas também o que o inimigo está plantando no meio da igreja. À primeira vista, até parece que existem pessoas boas e pessoas más, mas isso é um engano. Porque Deus não criou homens bons e homens maus, Ele criou pessoas. Pessoas que podem ser regeneradas, glória a Deus. Pessoas que podem nascer de novo, glória a Deus. Pessoas que podem ter suas vidas transformadas, como eu e você tivemos, arrancados de um lago de lama, de pecado, de destruição, como nós tivemos. Então eu não posso acreditar que Deus tenha criado pessoas com o destino de serem más por toda a vida. Ele não fez isso nem com Satanás. Foi uma escolha. Eu quero que você entenda que o inimigo não tem poder de criar pessoas ruins. Essas pessoas foram corrompidas ao longo da caminhada, porque primeiro a semeadura que foi feita foi a semeadura dos filhos de Deus. Essa segunda semeadura, ela veio depois, quando muitas vezes filhos se corrompem. Filhos abandonam, filhos largam, deixam a fé, e muitas vezes permanecem ali, no meio da plantação, achando que ainda são filhos de Deus. O verso 25 vai dizer que, naquele momento, o joio é colocado no meio do trigo. E é curioso, porque algumas verdades nós precisamos entender. O campo é o mesmo. Deus não pega e planta trigo de um lado e joio do outro. Todo mundo vai ter que conviver. Digo mais, crescer junto. Digo mais, desfrutar do mesmo solo, receber o mesmo alimento, a mesma provisão, o mesmo cuidado, mas existe um momento chamado tempo da maturidade, em que, quando eles crescerem, porque não sei se você sabe, mas o joio e o trigo, eles crescem par e passo, são muito parecidos. Eles, tanto assim como a cevada, eles chegam a ocupar 1 metro de altura. Ninguém consegue discernir quem é quem até que chegue o tempo da maturidade. Nesse momento é que se vê a diferença entre o joio e o trigo. Porque o joio, ele cresce. Diga, o joio cresce. Mas deixa eu te contar, o joio cresce vazio. A verdade é que ele não tem fruto, ele só tem aparência. Por isso é que ele continua de pé. As pessoas falam assim, já percebeu que o joio não se curva? Quem já ouviu isso? O trigo se curva, o joio não se curva. Por que o trigo se curva? É porque dentro do trigo existem muitas sementes. Uma só haste de trigo pode comportar até 60 e 90 sementes. Então, quando ele vai crescendo e começando a dar fruto, a haste do trigo, que é fina, começa a pesar e se inclinar para frente, porque ela carrega vida dentro dela. Ela carrega propósito, ela vai multiplicar. Então, ela se curva porque frutifica. Agora, o joio não. Ele vai crescendo, crescendo, todo mundo olha e fala, que plantação linda. Olha como eles cresceram, olha como eles são vistos, olha como eles apareceram, olha como eles estão sendo elogiados por serem tão belos, mas ele não se curva, porque não tem nada dentro dele. Ele não carrega fruto, ele só tem vazio. A grande pergunta que nós fazemos é, você quer ser alguém que se curva, você vai ter que frutificar. Porque, irmãos, nós temos a necessidade de dar frutos. Jesus, ele vai dizer que ele tem uma expectativa sobre a igreja. Não fostes vós que me escolhestes a mim,
Mas fui eu que vos escolhi a vós e vos designei. Dei a vocês um propósito, para que vocês possam ir e dar fruto, e o fruto de vocês possa permanecer. Não existe possibilidade de ser chamado por Deus, escolhido por Ele, comissionado por Ele e permanecer vazio. Isso não é trigo, isso é joio. Você pode ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, mas se continua sendo apenas aparência e não essência, continua sendo visto, mas não dá fruto, então é joio, não é trigo. Porque trigo cresce. Diga comigo, trigo cresce. A Bíblia vai dizer que há uma expectativa de que nós cresçamos. Jesus, ele crescia em graça, em conhecimento e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Existe uma expectativa do céu que a igreja do Senhor comece a crescer diante de Deus. João Batista era grande diante de Deus. É o que o texto vai dizer lá em Lucas. Ele não se preocupava em ser grande aos olhos dos homens. Ele era grande aos olhos de Deus. Eu quero te encorajar nesses dias, meu irmão, a buscar um crescimento genuíno. Um crescimento que não é apenas um crescimento visível aos olhos das pessoas, mas é um crescimento que acontece quando ninguém está vendo. É um crescimento que acontece no seu relacionamento diário. É aquele crescimento que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, olha, persista em ler, em exortar, até que eu vá, para que o teu progresso seja conhecido a todos. É o crescimento na palavra, é o crescimento na oração, é o crescimento no jejum, é o crescimento nos relacionamentos, é o crescimento no perdão, é o crescimento na constância, na perseverança. Pedro vai dizer, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Precisamos crescer, irmãos. A minha pergunta para você é, você é a mesma pessoa que era quando aceitou Jesus há 20 anos atrás? Você é a mesma pessoa que era quando aceitou Jesus há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Alguma coisa tem que ter mudado em nós. Precisamos mostrar frutos dignos de arrependimento. O crente que quer ser trigo, irmãos, ele precisa entender que o trigo cresce. Qual que é a outra realidade do trigo? O trigo, além de crescer, ele dá fruto. Além de dar fruto, diga comigo, além de dar fruto. O trigo também é multiplicador. Eu não sei se você sabe, mas todo trigo, para crescer, precisa antes do quê? Morrer. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 12, verso 24, Daiane, coloca para nós, por favor. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar o quê? Muito fruto. Foi o que o pastor João falou no início do culto. Você pode ter uma semente, a sua vida pode ser essa semente. Você é semeadura de Deus, filho de Deus. Você pode escolher não frutificar e ficar sozinho. Ou você pode escolher morrer, cair na terra, deixar que a terra absorva a sua vida, deixar que Cristo te consuma no seu jeito, no seu temperamento, na sua maneira de lidar com as pessoas, na sua conduta, no seu jeito de relacionar, nas suas decisões, nas suas escolhas. Ou você pode ficar sozinho. Se você escolher permanecer quem você é, você vai ficar só. Mas se você e eu morrermos, irmãos, nós vamos dar, não é fruto. O que o texto diz? Nós vamos dar muito fruto. E eu quero liberar sobre a sua vida que venha esse tempo de crescimento, que venha esse tempo de frutificação, mas também que venha esse tempo de morte. Só uns poucos améns corajosos. Eu quero, Jesus. Eu quero morrer para dar muito fruto. Mas não é um morrer literal, né, irmãos? Ninguém vai sair matando o outro aqui. É um morrer do nosso eu. É o que Jesus disse, aquele que não negar-se a si mesmo, que não tomar a sua cruz, que não me seguir, ele não pode ser meu discípulo, não pode. O trigo, ele é multiplicador,
ele não fica nele mesmo. Se você sabe como funciona o trigo, você sabe que o trigo ele é debulhado e a partir dele muitos outros alimentos são feitos. O trigo, eu não sei se você sabe, ele pode ser comido cru numa salada. Ele pode ser comido torrado numa sobremesa, assado. Ele pode ser transformado em farinha, pode dar pão. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que se você é trigo, você precisa multiplicar quem você é em Deus para abençoar outras vidas. O trigo não vive para si mesmo, ele vive para abençoar os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque o trigo tem muito valor. Eu não sei se você sabe, mas o joio não tem valor comercial nenhum. Por quê? Porque se por um acaso, na hora da colheita, se misturar um pouco de joio com o trigo, aquele joio vai amargar o trigo. E na hora que for transformado em farinha, e a pessoa se alimentar daquele trigo misturado com joio, ele vai poder ter náusea, diarreia, e alguns já morreram por comer a mistura do joio com o trigo. Ei, cuidado com quem você está andando. Tem muito trigo perdendo a sua essência, se misturando com joio, ficando amargo. Cuidado com isso. Deus não te chamou para andar misturado, Deus chamou para ser luz. Deus não te chamou para assentar na mesa dos escarnecedores. Ele te chamou para trazê-los para Cristo. Deus não te chamou para fazer o que o mundo faz. Ele te chamou para ser trigo, mas tem que ser uma disposição. Senão você vai acabar perdendo a sua essência, perdendo o seu valor, corrompendo a plantação. E no final de tudo, a colheita vai ser uma vergonha. Sabe, querido, a palavra do Senhor vai dizer que não foi, abra comigo, Dai, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Às vezes, irmãos, a igreja do Senhor esquece isso. O preço que foi pago por nós foi um preço muito alto. É verdade que o trigo tem valor. Mas ele tem valor porque a ele foi dado um preço. O preço quem deu foi o Pai. O preço foi o sangue de Jesus. Eu e você só temos valor porque Jesus olhou para nós e disse: eu vou te comprar. Eu vou te resgatar. Sabe, irmãos, a gente não pode desmerecer o grande sacrifício de Jesus. O preço foi muito alto. Mas quem quer ser trigo aqui, levanta a mão. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Além de morrer, o trigo vai ter que ser o quê, irmãos? Purificado. Foi exatamente o que Jesus falou para Pedro. Pedro, olha, Satanás pediu você, pediu a mim, para que eu te entregasse, para que você fosse peneirado como o trigo. É interessante porque Jesus, ele não disse: e então, Pedro, eu olhei para Satanás e falei: jamais, não vai tocar no meu filhinho. Não, ele disse: pode ir lá, peneira ele, mas peneira bem. Só que tem uma diferença. Satanás jogou Pedro para cima como se joga o trigo. Satanás arrancou casca de Pedro como se arranca do trigo. Satanás bateu Pedro como se faz com o trigo. Peneirou Pedro, como se faz com o trigo. Mas há uma realidade que é uma garantia para nós, irmãos. Se você é trigo, e a vida te peneirar e te jogar para cima, para o lado, te fazer sofrer, a Bíblia diz que Jesus respondeu para Pedro: mas eu, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Existe uma garantia para quem serve a Deus. É que nós temos ao nosso lado o maior intercessor da história. Hebreus vai dizer que ele vive à destra de Deus para interceder por nós. Não importa o que o diabo está fazendo conosco, nós somos trigo. E ao nosso lado tem um intercessor que roga por nós. Agora, irmãos, ele roga por nós
Mas ele diz assim: Pedro, mas tu quando te converteres, ou seja, Pedro não era convertido. Que isso, pastor? Ele andou com Jesus. É mesmo. Nossa, ele viu os milagres? Viu. Nossa, mas ele fez também? Fez. Igualzinho o anticristo vai fazer milagre, prodígios, sinais. Igual aquelas pessoas nos últimos dias vão chegar para Jesus e dizer assim: olha, em teu nome, Jesus, nós fizemos, curamos, profetizamos, expulsamos demônios. Ele vai dizer: tá, mas eu não conheço vocês. Porque não é o que fazemos para Deus. É quem nós somos nele. É como nos relacionamos com ele. É quem nós somos depois que a peneira passa. É quem nós somos quando a prova vem. É como reagimos quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Ei, meu irmão, bem-vindo ao clube. A nossa vida não é um mar de rosas, embora eu ache que ela é um morango. Eu sempre falo lá em casa: a vida é um morango. E o Dani fala: mamãe, a vida não é um morango. É sim, Dani, azedinho, gostoso. Tudo passa, filho. Filho, tudo passa. Ele fala: para, mamãe, a vida não... Eu digo: é sim o morango. Sabe por quê, irmãos? Porque no final, quem é trigo prevalece. A gente enfrenta a dor, a gente enfrenta a oposição, a gente enfrenta a doença, a gente enfrenta a privação, a gente enfrenta a porta que se fecha, a gente enfrenta o luto, mas no final o trigo permanece de pé, frutificando para o Senhor. Porque ao lado do trigo tem aquele que intercede por nós. Aquele que roga para que a nossa fé não esmoreça. Que a sua fé, meu irmão, não esmoreça. Não importa quão longe você está do Senhor. Não importa quão distante você está da palavra. Quão frio está o seu relacionamento com Ele. Que a sua fé não esmoreça. Porque nós somos trigo. Glória a Deus. Nós somos trigo. Mas ao contrário disso tudo, o inimigo plantou o quê, irmãos? Obrigada, Vânia. Obrigada, querida. É porque vocês são muito friorentos. Eu estou aqui derretendo de calor e ninguém quer ligar o climatizador. Socorro. Ao contrário disso, o inimigo plantou o quê? O joio. O joio é chamado de trigo bastardo, ou xânia. É uma planta muito parecida com o joio. Ou seja, olhe para mim. Nem tudo que cresce no reino é do reino. Crescimento nem sempre é sinal de que a origem foi no Senhor. E aí você começa a ver a pessoa crescendo, se tornando conhecido, e aí tá para lá, tá para cá, e aí passou num concurso, e aí ficou famoso, e aí está ganhando muito dinheiro, a igreja está com 5.000 membros, e aí os holofotes estão sobre a pessoa, e aí você fala: uau, glória a Deus, eu não sei. Porque joio cresce, irmão, igualzinho o trigo. E cresce, sabe aonde? No campo do Senhor. E cresce, sabe aonde? Junto daqueles que são filhos de Deus. Cuidado. A semente do joio é uma semente amarga. O joio, ele apresenta como resultado apenas um crescimento. Mas o trigo apresenta como resultado frutificação. O que é que você quer nesses dias? Você quer apenas crescer, ser visto, ou você quer dar fruto? Se você quiser ser visto como joio, você pode crescer bastante, igualzinho a ele. Mas se você quiser dar fruto, vai ter um momento que, como trigo, você vai parar de ser visto. E você vai começar a se curvar. E se curvar. E se curvar. Mas sabe por quê? Não é porque Deus quer te esconder. É porque você está pesado de fruto. E Deus quer colher em você aquilo que Ele espera. Existe uma expectativa em Deus. Agora, é curioso que o fato do trigo prevalecer no final das contas não isenta o solo de prejuízo. Porque a gente pensa assim: a gente não tem que se preocupar com o joio. Ele está lá, mas ele está lá pegando o nutriente que era do trigo. Ele está lá tirando o crescimento maior do trigo, concorrendo com o trigo. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado. Porque o verso 41, corra comigo para ele, verso 41. Na explicação da parábola, Jesus vai dizer o seguinte: que os joios são os filhos de quem?
do diabo. Pode passar, Dai. Pode passar, meu amor. Os joios são os filhos do diabo. E quem são eles? São os que servem para duas coisas. Preste atenção nisso. Eles servem para serem pedra de tropeço e eles servem para praticar o mal. O joio é colocado no meio do trigo para fazer o trigo tropeçar. O joio é colocado no meio do trigo para fazer o mal. Pedra de tropeço determina o comportamento de alguém que conduz o outro a pecar ou cometer erro. Ei, meu irmão, às vezes você ama um relacionamento da igreja. Você ama aquele amigo, mas ele tem sido pedra de tropeço na sua vida. Tem te incentivado a cometer coisas que desagradam a Deus. Tem te incentivado a fazer coisas que ferem a santidade de Deus. Mas, pastor, eu amo tanto fulano. A gente tem uma aliança e Deus está dizendo hoje para você. Você tem uma escolha de ser trigo ou de ser joio. A gente precisa aprender, irmãos, que joio só serve para isso, para fazer a gente tropeçar. Ande com pessoas que te edificam. Ande com pessoas que te impulsionam para perto de Deus. Ande com pessoas que te chamam para orar. Ande com pessoas que querem fazer uma vigília com você. Ande com pessoas que leiam a Bíblia com você. Ande com pessoas que não falam mal dos outros, que não falam palavrão, que não falam contra o seu ministério, contra a igreja, contra a vida das pessoas. Ande com pessoas que te edificam, senão você vai tropeçar. O joio faz isso. Pedra de tropeço. Foi Jesus que disse que além de serem pedra de tropeço, eles praticam o mal. É diferente. Porque quem faz o outro tropeçar, ele coopera com o mal na vida do outro. Mas quem pratica o mal já se acostumou com o mal que pratica. Já não tem mais vergonha, já não sente mais o coração queimar de arrependimento, já não fica mais triste, aquela pessoa já se acostumou. As consequências, ou mesmo o se envergonhar, não chega mais no coração daquela pessoa. Mas a Bíblia vai dizer, verso de número 30, 41 e 42, que existe um destino para o joio. Verso de número 30, eles vão ser amarrados e queimados. Só que é curioso que Jesus fala assim, olha, eles vão ser amarrados e queimados primeiro. A grande questão é, a gente acha que isso não vai acontecer, mas vai. Verso de número 42 vai dizer que além de serem amarrados, eles serão lançados numa fornalha acesa. Verso 42 ainda vai dizer que ali naquele lugar será um lugar de tormento, porque haverá choro e ranger de dentes. A gente brinca com quem é pedra de tropeço na nossa vida. A gente brinca com quem faz o mal. E a gente vai seguindo. E a gente esquece que para os dois, tanto para o trigo quanto para o joio, existe um destino eterno que está predeterminado pelo Senhor. Para o joio, vai ser queimado. E é curioso porque o joio cresceu, sim ou não? Mas as obras dele são como feno, como palha, como madeira. Não são como pedras preciosas. Elas vão ser queimadas e depuradas e destruídas no fogo. Mas o joio tem um destino também eterno. Aleluia. Existe um celeiro celestial que nos aguarda. Existe um lugar que Deus preparou para mim e para você. Um dia, meu irmão, as máscaras dos falsos crentes vão cair. Um dia, essa destruição eterna vai acontecer. Porque a bem-aventurança eterna e a condenação eterna são realidades inevitáveis. No final dos tempos, a soberania divina vai revelar que o joio perseverou e teve fé. Mas que o trigo perseverou e teve fé. Mas que o joio, ele foi pedra de tropeço e causou destruição. Agora, irmãos, não compete nem a mim e nem a você arrancar o joio.
Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque se competisse a mim e a você, nós sairíamos arrancando todo mundo. Glória a Deus, que quem vai fazer isso, sob a voz do Senhor, serão os anjos, os ceifeiros, como diz o texto. O Senhor dará uma ordem no tempo devido. E Ele mandará os anjos arrancarem o joio do meio do trigo. Isso nos ensina, a igreja, que não compete a nós nessa noite ficar pensando quem é joio e quem é trigo. Nós temos que pensar em nós mesmos. Será que eu sou o trigo? Ou será que eu sou o joio? Como está a minha conduta? Como está o meu crescimento? Como está a minha vida com Deus? A minha frutificação? O meu relacionamento com o Senhor? E não sair daqui dizendo, você viu fulano? É joio. Não, Beltrano é uma bênção, é um trigo puro. E às vezes ele é o joio. Mas está crescendo no meio do trigo, bonito, grande. Está tendo aparência. Todo mundo está vendo. E fala, uau, que beleza. E às vezes é joio. Deixa que Jesus sabe fazer isso no dia do juízo. É interessante porque essa é uma mensagem, irmãos, que a gente não ouve muito, não é? Porque hoje a gente gosta de ouvir o quê? Você vai... Como foi que o Evaldo falou hoje de manhã? Cadê o Evaldo? Comer o melhor dessa terra, né, Evaldo? Você vai comer o melhor dessa terra. Tem gente que até se contorce quando ouve uma pregação dessa. Mas aí a gente se preocupa com o que Paulo disse a Timóteo. Nos últimos dias, cercar-se-ão de mestres, terão comichão nas suas orelhas e ouvirão apenas o que gostam de ouvir. Mas essa igreja prega todo o conselho de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Quer você tenha uma pregação doce, uma pregação adocicada, que agrada todo mundo, quer você goste ou não, esse é o conselho de Deus. E eu quero te encorajar a ser um trigo na presença do Senhor. A não crescer vazio. A não ficar de pé, ereto, mostrando toda a sua grandeza, sendo que você não tem nada para dar para Deus. Eu quero te convidar a morrer para dar fruto. Eu quero te convidar a multiplicar. Eu quero te convidar a deixar ser transformado, porque o trigo passa por um processo de transformação. Para ele chegar na sua mesa como pão, ele não é mais quem ele era quando ele saiu da colheita. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos orar nessa hora. Nós somos chamados para, nesses dias, escolhermos a vivermos com a natureza que temos, de trigo. Sim, no meio do joio, lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá na sua faculdade, nos seus negócios. Como é que eu vou ser trigo, pastora? Você vai ser trigo quando você não aceitar nota fria. Você vai ser trigo lá na sua faculdade quando você não colar na prova. Você vai ser trigo quando você receber um dinheiro a mais no troco e disser para a pessoa, olha, veio troco a mais. Você vai ser trigo quando você honrar os relacionamentos que Deus colocou na sua história, na sua vida. As alianças que Deus colocou na sua vida. Você vai ser trigo quando você escolher a melhor parte, a boa parte. Quando você escolher estar com o Senhor ao invés de estar com esse mundo, que nada tem para nós. O que tem nesse mundo é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, e quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Mas hoje você tem uma escolha. Ser inimigo de Deus ou ser amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, muitas vezes, Deus vai permitir que você passe por situações difíceis. Tem uma música da Tamires que eu acho muito tremenda. Ela fala assim, se é assim que tratas teus amigos, não é de admirar que tenhas tão poucos. Mas eu quero ser teu amigo, Senhor. Às vezes, como amigo de Lázaro, Jesus vai permitir que ele morra. Como amigo nosso, Ele vai permitir que lutas venham sobre a nossa história. Mas está tudo bem, porque nós não somos joio, nós somos trigo. Ele pode nos peneirar, nos sacudir, contanto que nós estejamos com Ele, no seu celeiro celestial, todos os dias. Sabe, irmãos, eu tenho falado com o Senhor, que se levantem profetas reais na nossa nação. Não pessoas que falam para agradar.
mas pessoas que falam porque Jesus está voltando. E Jesus não vem buscar uma igreja contaminada. Jesus vem buscar uma igreja santa. Uma igreja purificada. Uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Uma igreja que não tem mistura. Uma igreja que não está amargando para Deus. Uma igreja que não está adoecendo outras pessoas, sendo pedra de tropeço. Eu estou cansada de ver crentes que na primeira dificuldade querem abandonar a Deus. Ah, mas onde está Deus? Que o meu salário está tão curto. Está no mesmo lugar, no trono. Onde está Deus? Que eu estou enfermo. Está no mesmo lugar, no trono. Onde está Deus? Que eu perdi meu emprego. Está no mesmo lugar, no trono. Aonde está o Senhor? Ele está lá como governante, reto juiz, Senhor de toda a terra. Ele está lá. Agora, quem nós somos? Nós somos aqueles que vão questionar a Deus? Ou somos aqueles que vão se submeter ao seu senhorio e dizer: Senhor, pode fazer, pode moer, pode trabalhar, pode me esmiuçar, pode me levar, tira tudo, Jesus, tira tudo. Conversava com a jovem essa semana, ela falou assim: não dá mais para ficar longe de Jesus, não dá mais. E aí Jesus vai tirando coisas. Eu conversava com uma outra jovem que dizia assim para mim: quando a minha vida transicionou, que eu escolhi fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que Deus tirou da minha vida foram os meus muitos amigos. Eu disse para ela: é desse jeito. Sabe por quê? Porque os seus amigos, na verdade, eram pedras de tropeço para a sua vida. Cuidado, irmãos, com as escolhas que nós fazemos. Com quem que você se assenta no seu trabalho para conversar? Qual é o nível da roda de conversa, da piada? O que você está vendo no WhatsApp junto com seus amigos no trabalho? Ah, mas na faculdade a galera lá usa baseado, fuma maconha. E aí eu fico lá com eles, porque eu acho super legal. Não, você está lá para ser luz. Não é para se corromper. Ah, mas não tem nada a ver. Eu acho que vocês são muito radicais. A gente vai ver isso naquele grande dia. Quando Deus amarrar o joio e queimar e separar o trigo do lado. Nesse dia a gente vai ver a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Existe uma diferença de um povo que está sendo levantado. Porque, olhe meu irmão, olhe para mim. Antes da grande colheita, haverá um grande crescimento do trigo. Glória a Deus. E um grande crescimento do joio. Olhe para mim, a maldade desse mundo não vai diminuir. Para de ser bebê na fé, não vai. O joio vai crescer. Então a maldade vai crescer também. Agora, meu irmão, o trigo também vai crescer. Então existe uma glória que vai ser liberada sobre a igreja, que é trigo. Que é trigo. E essa glória trará a presença de Deus sobre essa terra. E pessoas serão levantadas na unção e no poder do Espírito. E essas pessoas farão a diferença por onde elas forem. Aonde elas entrarem, a glória do Senhor entrará com elas. Porque serão carregadas de uma preciosa semente. A frutificação que não vem do esforço humano, mas vem da glória de Deus sobre nós. A pergunta é: que lado você escolheu viver? De que lado? Porque é Deus quem planta, mas Ele planta segundo a gente escolheu viver. Primeiro Ele plantou quem? O trigo. Mas houve um grupo que não quis ser trigo. E aí o inimigo pegou essas pessoas como joio e plantou no mesmo lugar. De quem você é filho? Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, desperta a tua igreja, Senhor. Não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de querer só ouvir coisas boas. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho genuíno, que traz despertamento, que traz renúncia, que traz morte do eu. A palavra do Senhor continua a mesma. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor é um Deus imutável. Por isso, Senhor, sacode o teu povo, Jesus. Meu Deus, arranca, Senhor, a casca. Arranca, Senhor, as impurezas. Peneira a tua igreja, Senhor Jesus. Para que nós permaneçamos como trigo, convertidos na tua presença.
convertidos à tua presença. Convertidos à tua presença. Oh, xarabacerecandará. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Nós vamos cantar uma parte dessa canção. E depois eu quero fazer uma oração por você. Continue orando aí, meu irmão. É tempo de reflexão. É tempo de autoanálise. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Quantas vezes você parou para orar essa semana? Quantas vezes a Bíblia foi atraente para você e você se debruçou sobre as Escrituras? Quantas vezes você falou do Evangelho para alguém? Quantas vezes você ouviu um louvor e as lágrimas vieram aos seus olhos? Quantos testemunhos foram suscitados a partir da sua experiência com Deus? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nós queremos apresentar a Tua noiva a Ti, Senhor. Pura, santa, imaculada. Xererebalabassuri, candaralabarabaxê. Xererebalabarabasuri, quederelebarabaxô. Xerecandarabassuri, egalabarabaxê. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Você pode declarar isso, meu irmão. De Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Sabe, querido, essa é a hora da gente orar. E eu não vou chamar você à frente. Imagina eu fazer uma lista aqui e dizer: irmão, eu queria que quem fosse sentido trigo viesse para cá e joio para esse lado. Eu não vou fazer isso. Mas eu quero nessa hora, estão todos de olhos fechados, eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. A gente sabe como está a nossa vida, a nossa caminhada. A gente pode estar crescendo, sendo visto, mas a gente não sabe como é que está o nosso fruto real. Se nós estamos nos curvando, nós estamos mais próximos do Senhor. E eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Você que sabe que precisa mais de Deus, mais da presença dEle, mais da intimidade com o seu Espírito.
renunciar a amigos, a paixões desse mundo, renunciar a escolhas, renunciar a pedras de tropeço que te impedem de estar mais perto do Senhor, para que aquele fogo, aquele ardor volte a queimar no seu coração, para que não seja apenas uma igreja que você vem e frequenta e você bate o ponto, está tudo bem. Não, irmão, nós precisamos queimar na presença do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos apresentar aqui a nossa igreja, Pai. Cada coração que com sinceridade está dizendo ao Senhor: Senhor, eu tenho tanto temor do Senhor, eu não quero jamais ser joio. Senhor, eu quero ser trigo. Senhor, eu quero multiplicar, eu quero abençoar, eu quero frutificar. Eu quero me deixar moldar, eu quero, Senhor, passar pelos processos sem reclamar, sem me afastar do Senhor. Ah, Jesus, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Meu Deus, como eu sei disso, Jesus. Seus sinais estão aí, Pai. Mas tem um sono, Jesus, de indolência que tomou conta da igreja na terra. Estamos tão acostumados a fazer coisas para o Senhor que nos esquecemos da nossa natureza, Senhor. Somos seus filhos, filhos plantados pelo Senhor, filhos de quem o Senhor tem saudade, de quem o Senhor deseja ouvir a voz, com quem o Senhor deseja se relacionar. Deus, não deixa a gente se afastar da Tua presença. Não deixa a gente, Senhor, ficar insensível, indiferente, coração endurecido. Não deixa a gente achar tudo normal, natural. Senhor, nós somos santos para Deus, consagrados para uso exclusivo do Senhor. Acende esse fogo no nosso coração, Pai. Você pode dar a mão ao seu irmão, orar por ele nessa hora. Ah, pastor, eu estou preocupada com a hora no relógio. Não, preocupe-se com o que o Senhor está fazendo. Dê a mão ao seu irmão nessa hora. Comece a orar por ele. Peça para o Espírito Santo de Deus aquecer de novo o coração dele. Aviva, Senhor, a tua obra, meu Deus. Acende o teu fogo no meio da tua igreja, Pai. Consome tudo aquilo que é palha, que é impureza. Santifica-nos na verdade, Senhor, a tua palavra é a verdade. Purifica o nosso coração, motivações, intenções. Nos aproxima mais de ti, Jesus. Xerele barabassuri candarabachou. Xerele barabassuri andaralabarabachê. Xere candarabassuri edalabalabassou. Xerele candarabassuri candaralabarabachê. Não do mesmo jeito, Senhor. Não do mesmo jeito, Senhor. Mas transformados. Transformados, Senhor. Se você quer mais do Senhor, diga: eu quero mais de ti, Jesus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. A ti, Jesus, o dono da seara, o dono do campo. Toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor. A ti que és o único Deus verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento participar da ceia. E a palavra que
quem nós somos, eu quero te dizer que nós servimos um Deus que muda a nossa natureza. A pessoa pode, isso não acontece, irmãos, no âmbito natural, mas Jesus pode fazer isso. Ele transforma o joio em trigo. Ele transforma o pecador em um salvo. Alguém que estava longe, ele transforma um bode numa ovelha. Basta que nós nos rendamos a Ele, que nós nos entreguemos a Ele, e que a gente decida: Jesus, eu sou essa pessoa, eu estou mais joio do que trigo. Transforma a minha natureza. Isso se chama novo nascimento, regeneração. E todo aquele que quiser, todo aquele que pedir de todo o coração, o Senhor fará. Então eu quero te encorajar nessa noite. Se você é essa pessoa, os diáconos estão aqui se preparando para a ceia. Mas deixa eu fazer uma última pergunta. Talvez você está aqui e você precisa de um ponto de partida. Algo que vá dar um girar de chave na sua vida. Você começar algo novo. O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu vou dizer para você. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa dar o seu coração para Ele. Poder das decisões não podem mais pertencer a você. Tem que ser dado ao Senhor. Senhor, controla a minha vida a partir de hoje. Toma as rédeas da minha vida. Guia o meu coração. Se você quer fazer isso, entregar a sua vida para Jesus, eu quero dizer que esse é o primeiro passo que você precisa dar. E aí deixa Deus conduzir. Veja o seu espírito, a sua palavra. Mas o primeiro ponto é isso, entregar a vida para Jesus. Por isso eu quero perguntar, os diáconos já estão aqui querendo entregar a ceia, mas eu quero antes disso perguntar a você. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Você gostaria de entregar seu coração para Cristo, o Criador, o Senhor? Apesar de ser o Senhor, Ele não faz isso de forma aleatória, obrigando a qualquer um que seja. Você precisa fazer. Tem alguém hoje aqui, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser do Senhor. Eu quero ser dele. Se você é essa pessoa que quer dar a sua vida para Cristo, servi-lo de coração, se arrepender do que você viveu até então, e quer uma nova história, eu convido você a levantar a sua mão. Pastor, eu quero fazer isso. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Levanta bem alto sua mão. Isso. Eu quero ver você. Tem uma mão levantada ali atrás. Isso. Glória a Deus, minha querida. Deus abençoe. Isso mesmo. Tem mais alguém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Quero dar uma guinada assim espiritual. Quero viver para Deus. 2 pessoas levantaram a mão. Tem a terceira pessoa que quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você percebeu que eu não falei nada de igreja? Congregar é outra coisa. Se você quiser congregar aqui, glória a Deus, você será bem-vindo. Mas o primeiro passo é entregar a vida para Cristo. Tem alguém? Levante a mão. Terceira pessoa quer fazer isso? Tem mais alguém? Faz um sinal assim bem alto. Isso, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Tem a quarta pessoa? Deixa eu perguntar. Mãe Edith já está no caminho, é só renovar isso mesmo. Tem mais alguém que quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faz um sinal bem alto, porque a hora já está ali avançada, irmão, eu não posso esperar. Então seja rápido. Pastor, eu quero. Toma uma decisão, irmão. A gente é tão rápido para outras decisões, para Deus a gente é um freio puxado. Tem mais alguém que quer fazer isso? Além dessas 3 pessoas que levantaram a mão, faz um sinal bem alto assim. Mais alguém? Não? Cadê essas 3 pessoas? Levanta a mão de novo, deixa eu orar por vocês daqui. Pai, nós oramos nesse momento pela vida desses irmãos. Nós abençoamos a vida deles, porque o que o Senhor produz, o homem não faz. É o Senhor, é o teu Espírito quem gera o novo nascimento. Eles estão com as mãos levantadas, Senhor, e eu peço que o Senhor os alcance o coração deles, gere, Senhor, dentro deles, Senhor, uma experiência única
uma experiência que eles nunca viveram até então. Se tem irmão perto dele, dá a mão a ele aí. Tem algum irmão perto desse que está com a mão levantada? Isso, junta aí, fica com ele. Seja um instrumento de Deus. Isso, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, alcance, cancelamos toda maldição, tudo aquilo que era entrave na vida deles, tudo que impedia-os de caminhar na Tua presença, e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que eles viverão um novo tempo com Deus. Jesus, cancela as dívidas espirituais, cancela as maldições, Senhor, apaga os pecados, Senhor, que até então foram cometidos, Senhor, na ignorância. Pai, limpa o coração e faz algo novo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja do Senhor declara comigo: Senhor Deus, nós abençoamos a vida destes que nessa noite levantaram as suas mãos, reconhecendo a Ti como Senhor de suas vidas. Nós os abençoamos para que eles vivam os melhores anos de suas vidas na presença do Senhor. Espírito Santo, faz a Tua obra na vida dos nossos queridos irmãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Deus abençoe vocês. Eu peço que vocês que levantaram as mãos, se puderem participar da sala de boas-vindas, só para a gente abraçá-los também, tá bom? Vocês que levantaram as mãos, vocês vão ser chamados para participar de um lanche ali. Estenda as suas mãos. Pai, nós abençoamos os elementos da ceia, o pão e o cálice que representa o sangue e o corpo de Cristo. Nós com gratidão, Senhor, participaremos desse momento, porque é o Senhor quem nos convida a Ele. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Querido, quem pode participar da ceia? Você que já foi batizado em uma igreja evangélica, está em comunhão com Deus e com a sua igreja, então você é convidado a participar conosco. Pastor, ainda não batizei. Ou então saí brigado lá da minha igreja, praguejando meu pastor, me gritando. Não, acerta primeiro sua vida com o seu pastor lá, com a sua igreja lá, depois você ceia, tá bom? Tem que estar em comunhão com o corpo, não é somente pegar o pão e comer e o cálice beber. Amém, querido? Os diáconos vão estar passando até você. Louve a Deus com os olhos abertos, porque você vai pegar o pão e o cálice em nome de Jesus. Os diáconos podem começar a distribuição em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Você
ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Alguém não recebeu os elementos, ou o pão, ou o cálice, talvez uma hora que seja. Saiu, voltou, enfim. Deixou de receber alguém? Os diáconos. Ronaldo, ajuda aqui, entrega para os diáconos, por favor. Para que todos estejam com os elementos para a gente poder, como corpo, como igreja, antecipando aquele grande dia. Esse é uma antecipação, irmão. Veja a hora da gente chegar lá para cear no céu. Imagina o tamanho. Eu toda ceia eu penso o tamanho da mesa que vai ser. Gente, vai ser uma mesa grande demais. É ou não é? Assentarmos-nos com Abraão. Vamos nos assentar com Abraão, com Isaac e Jacó. Imagina, então vai ter uma mesa para a gente sentar. Não é? Tomaremos a mesa com ele. Imagina o tamanho dessa mesa. Se todos os crentes, desde o primeiro homem até o último, forem estar lá. Ainda bem que os anjos são rápidos, né?
Os nossos diáconos também são rápidos. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vamos levantar o pão. Em memória do Senhor, irmãos. Em memória do seu sacrifício. Em memória da sua disposição e decisão de se fazer carne. De assumir a sua humanidade. Deus Todo-Poderoso, num trono de glória, aceitou o desafio de ser gerado no ventre de uma mulher. Teve que nascer, aprender a andar, aprender a falar. Por que ele precisou fazer isso? Não foi por ele, foi por amor a nós. Por isso que estamos aqui em memória dele. Em memória dele. E se não bastasse, não foi uma vida fácil. Homem de dores. Foi assim que Jesus foi chamado. Servo sofredor. Foi assim que Jesus foi chamado. Por isso é em memória dele. Mas esse que tanto sofreu, esse que foi exposto à vergonha, esse que foi exposto ao sofrimento cruel, injusto, esse homem que deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele ressuscitou. A morte não foi capaz nem poderosa o suficiente para segurá-lo na sepultura. Ao terceiro dia o nosso Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que por um espaço de 40 dias ele comeu com seus discípulos. Ele conversou com eles, deu instruções a eles. Aí, depois desses dias, ele foi elevado aos céus, onde está até hoje. A Bíblia diz, assentado à destra do Pai, intercedendo, governando, dirigindo a história, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, e então ele entregará o reino ao Pai. Esse Jesus que hoje está assentado, ele fez uma promessa para nós. Eu voltarei para vocês. E aonde vocês estiverem, eu vou levá-los, para que vocês estejam comigo. E a Bíblia diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós aguardamos a volta de Jesus. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, irmão. Mas nós não podemos perder a esperança, nem a fé, da palavra, da promessa que nos foi dada. Aquele que há de vir virá e não tardará. Levante o pão em memória dele. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Façamos isso, queridos, em memória do Senhor. Comamos o pão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante o cálice. A Bíblia diz que semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo, esta é a nova aliança no meu sangue. Aí você diz assim, pastor, isso é uma aliança? É. Aliança não é esse metal aqui. A aliança que Jesus firmou foi o sangue derramado dele. O sangue precioso, o sangue poderoso, o sangue que limpa, que lava, que compra, no qual fomos resgatados. Esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Em memória do Senhor, tomemos juntos o cálice, símbolo do sangue precioso de Jesus. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar todos aqueles que vieram nos visitar. O café, graças a Deus, não está frio, porque está bem fechadinha a garrafa. Mas tem bolo lá embaixo. Tem o que, Carla? Bolo, pão de queijo, biscoito, café, refrigerante. Está bênção demais. Eu quero convidar os nossos visitantes, aqueles que vieram estar conosco hoje pela primeira vez. Tem aqueles que a gente anotou, tem aqueles que a gente não conseguiu anotar. Todos vocês estão convidados. Esse amado irmão Jefferson, a Carla, a irmã Lena, estão só esperando vocês. Por favor, acompanhe esses irmãos, nós vamos aplaudir a vida deles em nome de Jesus. Quem estiver junto com eles pode ir também. Eu quero convidar os irmãos que levantaram as mãos assim, ó, na hora que a gente perguntou quem queria. Desce também que a gente quer dar um abraço em você, fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. Ok. 1 minuto. Isso. Cadê os irmãos, gente? Cadê? Aqui, ó. Qual o nome? Isabela, Priscila, o Hugo. Ah, irmão, tem gente aqui. Ah, o Kaique. Maria Socorro, Edson, Tiago, Denise, Luan. E tem aqueles outros que a gente não anotou, mas também são convidados. Deus abençoe, podem acompanhar os nossos irmãos. Queridos, 1 minuto menos para a gente encerrar. 2 coisas que eu preciso dizer para você. Atenção, por favor. A Débora e a Manu, por favor, virem para os irmãos. Essas 2 irmãs estão aqui para pegar o nome daqueles que quiserem fazer parte do grupo de artes. Então, pastor, eu gosto de trabalhar com desenho. Pode vir aqui. Eu gosto de trabalhar com apresentação, com teatro, com poesia. Gosto de cantar. Então, você vai procurar essas irmãs e dar o seu nome, ok? Grupo de artes. Procura essas irmãs em nome de Jesus. Não tem um nome ainda, mas vai dar o nome. A Sheila está ali para você que quer fazer parte da turma que será instruída no básico de Libras. Pastor, eu quero fazer Libras, eu quero fazer parte desse ministério, quero aprender. Então você vai procurar a Sheila, ok? Procura a Sheila e você vai dar o nome para ela. Vai ter o encontro de inclusão. Quem esteve aqui semana passada, irmãos, a pedagoga, psicomotricista, um monte de psico, ela vai dar um curso, irmãos, para nos capacitar a trabalhar com a inclusão. Então, às vezes a gente tem uma criança aqui com autismo, a gente tem uma criança com algum tipo de especificidade. Então, você que quer, procura a Sheila também, ela vai te dar informação. Sim. Hoje eu não estou. Acho melhor com o tempo para a gente poder explicar. Pode ser? Pode ser. Tem mais coisas que eu quero te falar, mas não dá tempo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Semana tem vários avisos. Olha lá no grupo da igreja, todos os avisos vão estar lá. Mais um que eu quero frisar é o culto de primícias da próxima semana. Se você não pegou ali a sugestão do que você pode trazer para compor a cesta básica, lá fora, pega a sua sugestão com o diácono, com a diaconisa. Semana que vem, nosso culto de primícias. Levante suas mãos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse precioso tempo que aqui passamos. Leva-nos em paz e segurança. Dá-nos uma semana de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Querido, ali fora tem um cafezinho.